Sejam bem-vindos ao canal do Seu Divã. Eu sou a Clarice, psicanalista, e hoje vamos dar sequência à nossa leitura e estudos dos 5 lições de psicanálise e vamos agora para a lição 3. Olá, eu sou Daniele, psicanalista, e como a Clarice falou, vamos dar continuidade a esse texto, né? Já fizemos 2 lições aqui gravadas no canal, espero que vocês tenham conseguido já acompanhar, né? Tem um tempinho já que a gente já postou, né? Gravou, e hoje a gente dá continuidade aqui, então, a esse capítulo. Eu vou acompanhar com vocês pela edição da Companhia das Letras, né? Sim. E essa lição tem início aqui na página 248. Clarice vai dar continuidade com outra edição, né? A gente acabou, porque tem nas 2 edições, e tem essa edição, como eu mostrei na primeira lição, que é só dessas conferências, e aí a terceira lição está na página aqui, 57, tá? A terceira lição, então, quando a gente for mencionar, a Dani menciona ali, mas acaba que dá para se encontrar de alguma forma, sendo a lição 3, a gente consegue, né, se encontrar aqui. Dessa lição, eu percebi que Freud ele já estava tratando um pouquinho sobre a técnica, né? Ele falou sobre alguns pontos da técnica psicanalítica, né? Falou da resistência, falou da transferência bem de Pincelou lá no levezinho, final, né? No finalzinho ele já falou, assim, deixou um gostinho ali já para dar continuidade, né? Falou sobre os xistes, atos falhos, sobre os sonhos. E aí, ele já começa aqui no início da lição, falando até sobre uma correção que ele queria fazer com relação a algo que ele falou nas lições anteriores, né? Sim. E já começa falando um pouquinho sobre a resistência. Ele tinha essa ideia de que quando ele pedisse ali com aquela técnica da pressão, que as pessoas, né, os pacientes iriam lembrar, né, de um fato específico que ligasse aquele assunto que estava sendo tratado. E aí ele viu que não, que nem sempre era assim, né? Haviam pensamentos deformados. E aí nessa hora ele pensa, será que eu fiz bem em desistir da hipnose? Ele pensou em voltar atrás, né? Será que eu fiz bem? Ele coloca aqui, parecia ter havido um erro. Mas será que era isso mesmo? E aí ele foi vendo, né, aos poucos, né, com os atendimentos, né, que a clínica ali sempre foi, né, e sempre é até hoje, né, preponderante, né, na psicanálise, né, que não era isso, né. Então, ele coloca num trechinho que está na 249, que ele viu que o que acontecia é que haviam 2 forças contrárias no tratamento, né. De um lado, tinha aquele esforço do paciente, né, consciente de atrair o material esquecido, que estava no inconsciente para trazer a consciência, e de outro lado vinha a resistência, né, se opondo a esses conteúdos, aos derivados, para que eles não se tornassem conscientes. Por quê? Porque é um conflito, né? Um conflito causador, é doloroso. Essa resistência não é consciente, né? É inconsciente de trazer isso para a consciência. Isso vai causar mais dor, isso vai causar desprazer para o aparelho psíquico. E o princípio que a gente viu, né, nas outras lições, é que é o princípio do prazer que prepondera, né, no aparelho psíquico. Então, você quer dar uma continuidade? Pode me cortar a qualquer momento aí. É isso, e ele está falando nesse começo bastante, né, ele trouxe essa observação, né, da questão de que não é tão simples assim que o analisando o paciente fale, né, existe essa resistência, esse jogo de forças, e ele vai estar falando sobre essa resistência bastante, ao mesmo tempo que ele está trazendo as outras partes que a gente vai falar, né, do xiste, dos sonhos, porque também estão relacionados, então tá tudo ali, né, ele vai trazendo a resistência e vai trazendo um pouco disso, nessa parte que você falou, né, 2 forças atuavam uma contra a outra, a sua aspiração consciente de trazer a consciência, mas o inconsciente tem essa questão da resistência, então ele fala bastante disso porque é muito importante, principalmente nessa passagem, né, da hipnose para a associação livre, a questão da resistência. Então, acredito que por isso também ele traga bastante para explicar, né, a questão da resistência. Nessa mesma página que eu acho que você comentou agora, dessa passagem, ali para o final,
Que aqui para mim, nessa laranjinha, é a 58, mas para você deve ser a segunda ou a terceira, que eu tinha comentado com você antes, do discurso indireto, que ele É já da vai... 250. Isso, e aqui é 58. E aí que ele vai trazer essa questão, né, bem no finalzinho ali, em relação ao elemento reprimido, a ocorrência tinha de se comportar ao modo de uma alusão, de uma apresentação desse em discurso indireto. Achei bem interessante, porque aí logo em seguida ele vai falar, um desses casos é do xiste, né? Ele coloca isso, né? Porque assim, por mais que esse pensamento chegue deformado, parecendo que não tem nada a ver, né? Tudo que é falado ali tem, né, importância. Então, nada que é falado na sessão é deixado de lado. Então, apesar de às vezes parecer distante daquele conteúdo que ele trata aqui como recalcado, reprimido, aquilo tem uma relação, né? E a gente precisa ter atenção, né? Como se a gente fosse seguir um fio, né? Um fio condutor ali, aquele material que está vindo deformado, e isso também tem a ver com os conteúdos oníricos que ele vai falar lá na frente, né? Que sofrem essa deformação. Então, eu acho que essa, assim, que ficou aqui desse início, é isso, né? Ter atenção com cada associação, com cada, né? Com cada coisinha que é falada, né? E, não, isso parece estar tão distante daquilo que a gente iniciou, não, mas o que aquilo pode se relacionar com o que o paciente iniciou falando, né? Inclusive com o próprio xiste, eu sempre acho que eu falo meio estranho essa palavra, né? Mas aí ele até conta a anedota aqui que dos homens de negócios para estar dando o exemplo, né, naquele momento sobre o xiste. E aí, como a gente sempre todo mundo alguma vez na vida já ouviu, né? Toda brincadeira sempre tem um fundo de verdade. O que tá por trás daquela piada, né? E aí ele tá trazendo isso, essa questão de, tá, por que que aquela pessoa não disse o que gostaria de ter falado, mas deformou esse discurso? De alguma forma, né? Ele disse indiretamente alguma coisa ali, né? Talvez tenha sido a maneira que ele encontrou, né? De falar ali, né? Mesmo de forma consciente, de falar sobre aquilo que era doloroso, né? Exatamente. E tem aqui, na página 60, não sei da Dani exatamente qual que é, mas é seguindo ali do xiste, depois da anedota, né? Que ele tá falando essa questão se referindo à anedota também, quando vocês estiverem lendo o texto, leiam, que é bem interessante, se vocês ainda não conhecem principalmente, que aí ele diz ali na página 60, não podemos esperar reencontrar no xiste todas as relações que conjecturamos para a gênese da ocorrência em nossos pacientes, mas queremos insistir na identidade da motivação entre xiste e ocorrência. Por que nosso crítico não pôde dizer diretamente aos dois picaretas o que gostaria de dizer, né? Porque justamente com o anseio de dizê-lo na cara e sem rodeios, atuam nele motivos bastante consistentes em sentido contrário. Né? Então tem as questões morais, tem uma série de questões envolvidas também que muitas vezes impedem da pessoa dizer ali na cara o que tá falando aqui entre linhas, digamos assim, né? Sim, E aí eu acho que, além disso, né, assim, ele coloca isso como uma outra forma, né, de você chegar ali ao conteúdo inconsciente. É mais uma forma. Mais né? uma forma, uma das, né? Mais uma, né? E a gente colocar, né, já chegando um pouquinho mais aqui na minha, né, 252, quando ele fala no emprego dessa técnica, depois da anedota, um pouquinho depois do que você leu na outra página. Tá. Né, que ele fala que o doente põe-se a hesitar, afirma que não tem o que dizer, que nada lhe ocorre, né? Então, assim, são impedimentos, são percalços que a gente vai encontrar ali na associação livre, né? E que a gente possa deixar os pacientes bem à vontade, né? E de dizer que realmente, olha, isso pode acontecer, né? Sem entrar em termos técnicos com ele, né? Mas dizer que fique à vontade, realmente socorre, né? Pode dar um branco, né? Mas aqui não há julgamento, pode continuar. A gente está sempre ali facilitando
e se opondo a essa força de resistência que vai Sim. aparecer, né? Até no final, também perto do que você está dizendo, na página 61, para mim aqui mais pelo final, que ele está falando sobre isso também, né? Para o psicanalista, esse material de ocorrências que o paciente, menosprezando, arroja de si de vez em quando, deixa eu ver aqui, de vez em quando, sobre a influência do médico, encontra-se sobre a influência da resistência, né? Aqui a resistência novamente. Constituiu como que o minério em estado bruto, do qual vai extrair valioso metal com auxílio de simples artes de interpretação. Então, tudo isso que a gente está trazendo e vai trazer ainda mais, né, ao longo do nosso encontro de hoje e outros, a questão do xiste, dos atos falhos, que a gente vai falar dos sonhos, da associação livre, né? Esse material que às vezes a gente não dá muita importância, mas que pode ter ali coisas importantes, né? E é que ele adverte, né? Assim, a gente dá importância porque ele diz que é o minério, né? Minério bruto ali, que Minério, podemos né? extrair, né? E aí ele traz um pouquinho mais abaixo, falando já sobre a técnica, né? Eu coloquei aqui na minha observação que é a técnica, né? Ocupar-se dos pensamentos que ocorrem ao paciente quando ele se submete à principal regra psicanalítica, ou seja, a associação livre, não é o nosso único recurso técnico para a exploração do inconsciente. Há 2 outros procedimentos que servem para a mesma finalidade: a interpretação de seus sonhos e o aproveitamento de seus atos falhos e casuais. Né? É interessante a diferença. Eu até antecipei um pouquinho quando eu falei disso, que eu estava lembrando dessa parte. Mas é isso, eu também marquei essa parte e eu estava achando interessante quando a gente fala da diferença de tradução, aqui tá dos sonhos e apreciação dos atos falhos e casuais. É interessante, né, que tem umas palavras que saem da tradução um pouco diferentes. Que ele colocou aproveitamento, né? Aqui é apreciação. Interessante. Então, isso, aí ele vai falar agora da questão dos atos falhos e dos sonhos. O sonho, importantíssimo para a psicanálise, né? A obra ali que, digamos, que lançou, que deu o start, né? Claro que Freud já vinha falando de psicanálise, mas foi considerada o início, de fato, ali, né? A inauguração da psicanálise em 1900, que quando foi lançado. E ele traz um pouquinho aqui, né? Ele até fala que não vai falar muito sobre isso, né? Vai dar aquela explanadazinha, né? Dizendo aqui, né, sobre a interpretação dos sonhos, a via régia para o conhecimento do inconsciente, né? Uma frase que a gente sempre ouve, Sim. Clássica da psicanálise, né? É clássico. Ele coloca o mais seguro alicerce da psicanálise e o campo em que qualquer estudioso pode adquirir sua convicção e buscar seu treinamento. Então, assim, já tá aqui uma liçãozinha pra gente, ó, como ler a interpretação dos sonhos. Sim, né? sim. E aí, como você falou, ele não vai falar muito, até porque não era o caso tem muita coisa para se falar. Ele só trouxe algumas questões importantes, a questão do conteúdo do manifesto do sonho, latente, ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? No decorrer aqui. Ele, aqui no meu, ele ficou pelo menos umas 5 páginas já falando do sonho, né? Dos sonhos. Deu uma resumida, né? Deu. Você falou aí do conteúdo do manifesto, do latente. Aí deu o exemplo dos sonhos das crianças, né? Que são um bom exemplo de sonhos que são realizações de desejos. Ele fala disso também, que o sonho é a realização de desejos, né? E aí ele traz a questão dos restos diurnos, mas como o sonho ele vai ter formas de acessar o inconsciente com várias, né, de uma forma assim que não é bem clara, né? Então ele traz ali de forma resumida esses aspectos sobre o sonho. Falando da condensação, né, do deslocamento. E aí ele coloca aqui, né, sobre esse simbolismo também do sonho, né? No meu tá na página 259, né? Que ele notou pela análise dos sonhos que o inconsciente se utiliza de um simbolismo determinado, né? E quando ele fala também sobre essa realização de desejos, aqui, ele ainda não tinha desenvolvido, né, nessa época aqui, ainda sobre a pulsão de morte também. Não, ele ainda também, depois mais pra frente, vai ter a questão do trauma também relacionada ao sonho,
vai ter também, ele vai trazer isto, mas nesse momento ele traz essa questão, né? Só, falando só, né? Explicou várias vezes sobre isso, mas a questão da realização do desejo, né? Como que o sonho, como que ele entendeu isso, como ele foi analisando, interpretando os próprios sonhos dos seus filhos e de outras pessoas, de pacientes, para chegar nisso de acaba sendo todo sonho, por mais estranho que pareça, tem ali mesmo os sonhos de angústia, né, que causam angústia, tem ali a questão da realização de um desejo. Então ele vai estar falando, vai estar trazendo um pouco, né, rapidamente falando disso. Sim. E depois aí ele já vai entrando um pouquinho já na questão dos atos falhos, né? Não sei se você quer trazer mais alguma coisa sobre os sonhos. Deixa eu ver aqui, eu acho que, bom, ele tá na página 65, eu até tinha separado uma parte, mas e tá falando aqui justamente do conteúdo manifesto, que ele é desfigura, que o conteúdo manifesto do sonho é o substituto desfigurado dos pensamentos, né? E aí, porque tem a questão da resistência, quando a gente dorme rebaixa, mas ainda existe uma resistência, por isso que tem a questão também do deslocamento e condensação. Mas sobre o sonho, a gente pode um dia também, né, fazer um encontro falando só de sonho, que é bem interessante, né, que é bem legal. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí eu também coloquei essa realização disfarçada de desejos reprimidos, a questão do sonho, por isso que tem todo esse trabalho onírico, né, para disfarçar ali nessa questão dos desejos. E sim, aí a gente pode entrar então um pouquinho, para não alongar demais, na questão dos atos falhos, né? Sim, ele depois já segue falando, né, que, como ele colocou lá anteriormente, né, que as outras técnicas, além da associação livre, eram os sonhos, a interpretação dos sonhos e também a observação dos atos falhos, né, dos lapsos. E ele coloca aqui um pouquinho sobre isso, né? Trata-se dos pequenos atos falhos de indivíduos, ele coloca tanto normais como neuróticos, ou seja, nem sempre é só na patologia, quantos atos sim. falhos, né, a gente comete aí durante o nosso dia a dia, né? Sem Nas nossas vários. conversas, né? Diárias, troca de nomes, esquece coisas. Sim. E aqui ele faz uma referência, no meu tem uma referência para a psicopatologia da vida cotidiana, de 1905, que também é um texto super importante de ser estudado para poder compreender, né, um pouco aqui o que ele está querendo trazer, porque ele falou pouquíssimo também sobre isso aqui. Aqui é só, ele trouxe só, essas conferências, é claro, como a gente falou, né? Tinha esse caráter mesmo de ser algo resumido para dar falar para um público que estava conhecendo, não conhecia, que não eram só médicos, de uma forma resumida, o que a psicanálise estava, qual que era o material de trabalho ali, digamos assim, da psicanálise, né? Então, os atos falhos são isso, né? Essas pequenas coisas, os atos falhos, como ações sintomáticas e causais, não são tão desprovidas de significado como numa espécie de tácito acordo. Está-se pronto a aceitar. Aqui é uma parte também, mas aí está falando sobre isso, né? Então, às vezes, não é assim, parece insignificante às vezes, e pode ser, né? Mas se a gente for parar e se atentar, vai falar, nossa, que eu, né? Troquei o nome, ou por que eu esqueci isso, por que a pessoa falou isso, e isso também com analisando em análise é algo que tem que estar se atento, né? Com esses pequenos lapsos, com esses esquecimentos, é bem interessante. Porque isso quando acontece no nosso cotidiano, a gente não tem essa atenção a isso, né? Agora, quando você está no ambiente de análise, né? É o que ele diz aqui, são perfeitamente significativos, podem ser interpretados a partir da situação em que ocorrem, né? E ainda coloca mais um pouquinho abaixo, né? Que merecem ser vistos como sintomas. A gente ter essa atenção ali, aquilo vai ter um valor, né? Um valor ali para ser analisado. E quando acontece no dia a dia, às vezes a gente nem percebe, né? Dá valor quem não tem conhecimento disso na psicanálise. É apenas um deslize ali, né? Aconteceu e mas temos passa, né? Mas o analista, ele está atento. Não, mas temos que confessar.
não sei a Dani, mas a gente fica super atenta a atos falhos, assim, cotidianos de outras pessoas. Às vezes o pessoal comete um ato falho, alguma coisa, se liga naquilo que a pessoa tá falando, né? É interessante isso. Eu já, de vez em quando, sem querer, tô analisando alguém que cometeu ato falho. Olha, análise selvagem, Mas aí é olha, uma análise olha. selvagem, com certeza. É, Ninguém vai saber, é só minha cabecinha aqui que tá sabendo, entendeu? é. Não, eu quis Né? dizer assim, pessoas que não têm conhecimento disso, a gente não. A Ah, gente já tem sim. conhecimento assim, a psicanálise já bicou a gente, não tem jeito. A gente está atento em todo lugar, né? Não é uma análise, mas a gente está atento, né? Acontece, a gente fica ligado. Mas quem não conhece, não tem conhecimento, vai Ah, sim. acontecer uma coisa dessa aqui, né? Não quer dizer nada, mas para um analista, né? Sim, A gente tem, já observa de forma diferente. de forma, é isso que você falou, de forma diferente, né? A pessoa, é como em várias situações pode acontecer, a pessoa fala alguma coisa, não, é brincadeira. A gente, internamente Será? você fica, brincadeira? Será que isso é brincadeira mesmo? Não sei, né? Eu queria aqui, a gente tá encaminhando para o final, né? Acredito eu. Sim. Mas eu separei um trecho da biografia do Freud, uma das biografias de Freud, que é da. Ai, peraí, que eu quero falar o nome certinho para não falar errado, peraí. Uma Vida para o Nosso Tempo. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, né? De Peter Gay. É Peter Gay, né? Que tem Às isso. vezes eu falo errado. Vamos lá. E aí é só um trecho bem rápido falando. Leiam também a biografia, é bem importante para quem está estudando, é bem legal. Estou gostando bastante dessa, inclusive. Então eu vou ler esse trechinho rapidamente. Que ele fala assim, ó. Dado o papel central do determinismo no pensamento de Freud, é plenamente congruente que, enquanto estudava sonhos, também viesse reunindo materiais sobre o que chamou de psicopatologia da vida cotidiana, que a gente trouxe agora, né? Os resultados não o surpreenderam. A patologia normal, entre aspas, ele colocou aqui, e corriqueira, ofereceu-lhe uma quantidade literalmente incontável de exemplos de acidentes que a análise demonstrou não serem absolutamente acidentais. Né? Então, erro de um nome familiar, esquecer um poema favorito, perder um objeto, deixar de enviar à esposa o costumeiro buquê de flores e etc. Então, ele está falando disso aqui. Então, ele estava já nesse período da escrita do livro Interpretação dos Sonhos também pensando já sobre essas outras questões que eles trouxe aqui nessas conferências também. Então, nesse momento ele já estava observando isso. Ele não parava, né? Não, Uma construção em cima de outra, ele era muito, construindo a psicanálise, né? É ele tão era muito bonito, né, a estudioso. gente saber sobre isso, né? De como ele estava ali nessa construção mesmo, né? Do que a gente pode hoje estudar, né? E sabe que ele era muito estudioso, né? O Freud era muito estudioso e, na verdade, o interesse maior dele lá no começo era ser pesquisador. Era pesquisar, trabalhar com pesquisa. Era o maior interesse dele. Mas, claro, pelas questões da vida, várias, que, né? Ele teve que ir para a clínica também, seguir outros caminhos, mas ele tem muito esse. Freud tem isso, né? De pesquisa, enfim, né? Investigativo no sentido de pesquisar mesmo, de, né? Ir a mais aprofundar as questões. Então, ele tem isso muito forte. Você tem mais algo a falar? Porque senão eu vou Eu acho que finalizar com um por hoje trechinho não, aqui que né? eu Já. marquei. Hã? Vou só finalizar um trechinho aqui da página Claro! 61, Vamos né? lá. E eu já tinha até falado um pouquinho disso no começo, né? Que ele diz que o psicanalista, ele sempre espera encontrar uma motivação suficiente ali onde habitualmente não há essa expectativa. Mas ainda ele dispõe-se a achar uma motivação múltipla para um só efeito psíquico, enquanto nossa exigência de causalidade, que se supõe inata, declara-se satisfeita com uma única causa psíquica. Então, o psicanalista ele não fica satisfeito, ele vai ali fazer essa investigação, né? Ele vai buscar, como eu tinha falado, né? Tudo que é trazido, qualquer material vai ter importância, vai ter valor ali naquele conteúdo. Em algum momento, né? Aquilo pode fazer sentido. E eu acho que é isso que fica dessa lição, né? Sim. Gostei muito. Também gostei, essa lição é bem legal, tudo que ele traz é importante, mas aqui ele está trazendo
tudo que, como psicanalistas, temos a nossa, entre aspas, disposição para estar atentos, né? Para estar ali, não só a associação livre que está trazendo, mas essas coisinhas, né? E o sonho muito valioso, embora talvez muitas pessoas podem ter deixado um pouco de lado, mas ele é muito valioso nesse sentido de entender esses conteúdos inconscientes, quando o analisando traz para análise um sonho, falar mais sobre esse sonho, né? Dar uma atenção ou deixar ali anotado alguns elementos do sonho, porque talvez se conectem com outras questões, né? Então, isso é bem interessante. Isso é bem importante. Sim. Então, convidamos todos a curtir, compartilhar, comentar, deixar dúvidas, né, sugestões aí no vídeo. E vamos nos preparar para gravar a lição 4, não é, Clarice? Isso mesmo. Então, em breve vamos voltar ali com a lição 4. Então, estudem, leiam, deixem dúvidas, né? Compartilhem o vídeo, sigam o nosso Instagram também, nosso canal e nos vemos em breve. Até mais. Até.